Hoje, a gente vai mergulhar na filosofia de Luiz Barsi Filho. Como é que um homem de origem humilde se tornou simplesmente o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira? A resposta, olha, está num método que é surpreendentemente simples e que a gente vai analisar aqui, passo a passo. E a base de tudo, o ponto de partida, está nessa frase. Para o Barsi, investir não tem nada a ver com especular, com ficar comprando e vendendo papel. A ideia é outra. É se tornar um sócio de verdade, um parceiro de empresas gigantes e que vão durar muito tempo. É essa mentalidade que guia cada decisão dele. A trajetória dele é realmente impressionante, né? De engraxate lá no Brás, em São Paulo, a um patrimônio de bilhões. Então a pergunta que vai guiar nossa análise é exatamente essa. Como ele fez isso? Qual é o método, qual é o segredo por trás dessa jornada incrível? Para a gente começar a entender a estratégia, primeiro a gente precisa entender o apelido dele. O Barsi não é conhecido como o rei da valorização, nem como o mago do curto prazo. Não, ele é o rei dos dividendos. E só isso aí já diz quase tudo sobre o foco da filosofia dele: gerar renda. E o resultado dessa filosofia? Um patrimônio que hoje é estimado em 4 bilhões de reais. Mas o ponto mais importante aqui não é nem o número, é que essa fortuna não veio de herança, nem da venda de uma empresa de tecnologia. Ela foi construída, olha, década após década, com muita disciplina, muita paciência e um método bem claro, que foi aplicado sem desvios. E que ninguém pense que isso aconteceu da noite para o dia. Nascido lá em 1939, ele teve o primeiro contato com a bolsa só nos anos 60. Foi na década de 70 que ele criou o projeto que mudou a vida dele, o Ações Garantem o Futuro, que é a base da sua carteira de aposentadoria. Hoje, ele vive 100% da renda que essa carteira gera. Agora a gente vai entrar no que talvez seja o pilar mais importante de tudo, a mentalidade. Para investir como Barsi, é preciso pensar de um jeito diferente da maioria. É preciso adotar uma mentalidade de dono, de sócio do negócio mesmo. E essa tabela aqui deixa a diferença claríssima. De um lado, o especulador, que está olhando o hoje, o amanhã. O objetivo dele é o preço, é ganhar com a alta da ação. Ele está apostando no mercado. Do outro lado tem o investidor, que o Barsi chama de sócio. O horizonte aqui são décadas. O objetivo não é o preço, é a renda que os dividendos geram. A mentalidade é de parceria e a ação principal é comprar e segurar. Agora, se prepara para uma das ideias mais polêmicas dele. O Barsi costuma dizer que renda fixa, na verdade, é perda fixa. Por que isso? Porque ele argumenta que, com aquela segurança toda, o retorno é tão baixo que muitas vezes nem ganha da inflação. No fim das contas, o poder de compra diminui. Então, o ponto central é esse. A meta final é criar uma fonte de dinheiro que seja sustentável, que venha dos lucros que as empresas distribuem. É como se fossem vários pequenos negócios trabalhando para gerar uma renda, sem que seja preciso vender o ativo principal para pagar as contas. Tá, legal. Mas em quais empresas investir? Para simplificar essa escolha, o Barsi criou um acrônimo, um macete, para os setores que ele considera mais resistentes e previsíveis da economia. O método BEST. O método foca em setores que ele chama de perenes. Primeiro, B de bancos, que são os pilares da economia. Depois, E de energia, que tem uma demanda que não para de crescer. Aí vem o S de saneamento e seguros, que são serviços essenciais. E, por fim, o T de telecomunicações, que é a infraestrutura do nosso mundo hoje. Basicamente, são negócios que a sociedade sempre vai precisar. Mas olha, não adianta ter o mapa, que é o método BEST, se não tiver o motor para seguir o caminho, certo? E esse motor é uma estratégia de comportamento que ele chama de PDP. E o PDP não tem a ver com fórmulas, tem a ver com comportamento. O primeiro P é de prioridade. O aporte mensal tem que ser tratado como a conta mais importante do mês. O D é de disciplina, investir todo mês, faça chuva ou faça sol, e reinvestir todos os dividendos. E o último P, que talvez seja o mais difícil, é o de paciência. Entender que isso é uma maratona de décadas, não uma corrida de 100 metros. E na prática, como saber a hora de comprar? O Barsi usa um conceito muito prático, o preço teto. Ele basicamente calcula qual é o preço máximo que se deve pagar por uma ação para garantir um retorno mínimo de dividendos, que no caso dele é de 6% ao ano. Isso tira a emoção da jogada. Se a ação está mais cara que o teto dele, ele não compra. Simples assim. Ele espera uma oportunidade melhor. E quando o mercado entra em crise? Quando o tal do urso, que é o símbolo da bolsa em baixa, aparece? Bom, a maioria das pessoas entra em pânico. O Barsi faz o contrário.
Ele abraça o urso. Para ele, as crises são as melhores oportunidades para comprar mais ações de empresas excelentes, só que por preços muito mais baixos. Quando a gente junta todas essas peças, o quadro completo começa a aparecer. A filosofia do Barsi não é uma fórmula mágica, de jeito nenhum. É um conjunto de princípios que, quando aplicados com consistência, se mostraram extremamente poderosos. Esse é o grande legado dele. Então, a receita para construir um futuro financeiro mais sólido, segundo o Barsi, seria essa: viver de um jeito simples para sobrar mais dinheiro para investir, focar naquelas empresas perenes que pagam dividendos sempre, reinvestir cada centavo de dividendo para fazer a mágica dos juros compostos acontecer, usar as crises como grandes liquidações para comprar mais e, acima de tudo, ter disciplina e a paciência de fazer isso por décadas. E para a gente fechar essa análise, fica aqui uma reflexão. O mercado financeiro vive vendendo a ideia de risco, de ganhos rápidos, de adrenalina. A filosofia do Barsi nos mostra um caminho totalmente diferente. E se o maior segredo para construir riqueza, no fim das contas, não for a busca pelo risco, mas sim a virtude tão esquecida da paciência,